Que Deus possa transformar as nossas vidas a cada momento, a cada instante, irmão, que nós sejamos umas pessoas agradável, pessoa, como disse a palavra do Senhor, o sal da terra, para dar sabor a toda a humanidade. Em nome do Senhor, eu passo a palavra ao pastor Divino, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 12. Quero falar de algo muito importante. Que nós precisamos muito. Deus abençoe o irmão Jaci. Deus tem usado, abençoado o teu servo. Deus abençoe cada um dos irmãos que foram batizados ontem. Domingo estaremos entregando o certificado de batismo desses irmãos. E também o certificado de apresentação do Brian Miguel, né? É Brian Miguel mesmo, né? Que Deus abençoe. No domingo também tem Santa Ceia. Você que é membro, você que é batizado nas águas, que tem compromisso com o Senhor, venha participar. Romanos 12, verso 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com esse mundo, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos aceitar. Irmãos, estamos vivendo em dias em que muitos querem as promessas de Deus. Eu quero as promessas de Deus. Você quer? Eu quero. Mas poucos irmãos querem compromisso com Deus. E eu quero falar sobre isso hoje, o dever do cristão, o dever do servo de Deus. Pastor, quando eu aceitei Jesus, eu achei que eu não tinha dever. Pois é, você já nasceu chorando e está chorando até hoje. Porque a gente já nasce chorando. E quando chora, o velho não estava na bunda, não sei se é verdade. Mas para chorar, porque tem que aprender a chorar. Mas você tem dever em tudo que você vai fazer. Principalmente depois que você... A gente é tão bobo, né? Fica doidinho para crescer. Quando você cresce, você fica, meu Deus, por que eu não aproveitei mais quando era criança? Aí dá vontade de ser criança, passou da época. Porque você pega a maioridade e você tem compromisso. Eu quero comprar uma bicicleta. Quando eu fui lá comprar no Nogás, em Anápolis, na Avenida Goiás, em Anápolis, eu comprei a primeira bicicleta nova, né? Parcelada, porque minha mãe já tinha me dado outras usadas, mas eu comecei a trabalhar, eu comprei a minha. Lembra daquela Caloi 10, aquela bacana, redondinha, com o negócio para trás, você andava bodocada assim para lá. Comprei uma daquelas, sei lá, todo cheio, né? Mas ele tem compromisso. Estragou o pneu, você tem que comprar, furou, estragou, não gostou, você se vira, né? Boleto é seu. Minha mãe era viúva, eu paguei. E assim, quando você comprar a moto, você fica todo empolgado. Aí vem PVA, vem isso, vem aquilo, estragou, você tem. Quando eu comprei, pior que a gente eu comprei, eu tinha 17 anos a primeira moto. Aí você vem compromisso, responsabilidade, você não tem carteira. Você tem 17 anos, passou vez não, passou para você vir a Deus, não. Espera ter 18 para você comprar a moto. Faz que nem a Camila, né, Camila? Depois que tirou a carteira, a mamãe foi lá e comprou a moto e ela está fazendo certo. Aí você tem que tirar a carteira de habilitação, você tem que andar em dia, você está andando na rua, se vir uma multa, você tem que pagar. Muitos querem só as bênçãos, as vitórias, milagre, prosperidade, livramento.
Só que ele não quer que o Evangelho também exige o quê? Renúncia. Quer ser meu discípulo? Que se disse em Mateus, toma a sua cruz e siga-me. Acho pouquinho aqui assim. Quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz e siga-me. Exige também santidade, exige obediência, exige fidelidade. Amém? E também exige, o Evangelho exige responsabilidade espiritual, irmãos. Ser cristão não é levantar a mão lá no culto que a gente fazia no passado, não. Ser cristão é você pegar a sua cruz e carregar ela todo dia. Né? Você se casou, agora aguenta. Como diz o ditado por aí, hashtag chupa essa manga agora. É sua. Pega a sua cruz e siga. Tem volta? Tem não. Os que voltaram se deram mal. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então o cristão deve viver em santidade no dia a dia. O texto aqui diz, 1 Pedro 1,15: sede santo, porque aquele que chamou é santo. Mas se você vai ser santo em toda maneira de viver, no seu dia a dia, né, no trabalho, em casa, na escola, com os seus negócios, você vai ser santo, é ser honesto, ser separado, ser aquela pessoa que é o diferencial. Como assim você tem que ser luz por onde você passar. Igreja não foi chamada, irmãos, para parecer com o mundo, não. Lembra que João disse: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A igreja foi chamada para ser santa e repreensível diante de Deus. Hoje o povo quer cantar no altar, hoje o povo quer pregar no altar, hoje o povo quer, né, ser visto, ser notado. Só que não quer abandonar o pecado, não quer renunciar à carne, não quer vigiar. Estão vivendo dias difíceis, irmãos. Porque se você não vigiar, você é vigiado 24 horas. Você pode dar um chute no cachorro hoje, na rua, que nem eu fazia antigamente? Todo mundo está com a câmera na mão. Aí filmou, meu filho, acabou. Cadeia. Não tem lugar. É crime inafiançável. Então eu preciso entender que eu preciso de compromisso. Você tem dever como cristão. Abandona o pecado, renuncia à carne, vigia seus olhos, guarda a sua língua, né? Porque Deus não te ungiu para você representar a si mesmo. Ele te ungiu para você representar a sua glória. Deus te ungiu para você representar. Nós somos representantes de Deus. Eu citei ontem o senhor para os irmãos que estavam no culto ontem, também está se preparando Hebreus 12:14, onde diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sem santidade não há comunhão, não há vida com Deus, não há altar, nem nada disso. Então, você precisa entender que você tem dever e compromisso na sua vida. É viver e cumprir dever e compromisso. O cristão, irmãos, ele tem o dever de obedecer, não de ouvir. Já leu Tiago 1:22? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmos. Tem uma versão que diz: tornai-vos, pois, praticantes, não apenas ouvintes. Eu devo ser praticante da palavra. Tem gente ouvindo demais,
Tem gente anotando muito, ele vem na igreja, ele anota, ele escuta, ele marca na Bíblia lá, ele marca, ele pega lá no aplicativo, ele marca, sublinha, mas ele não obedece, ele não põe em prática. Conhecer a Bíblia não salva. Citei aqui o exemplo de um ator, que ele é ateu, ele não crê em Deus, mas ele leu a Bíblia já 6 vezes, ele conhece a Bíblia, mas não garante salvação. O que garante é você obedecer o que está escrito. É que nem os nossos ministros do STF conhecem a Constituição Federal promulgada em 88 pelo doutor Luiz Guimarães, mas estão jogando ela no lixo, porque estão olhando a sua interpretação de acordo com o que eles querem. Quem escuta a verdade, irmãos, e continua no erro, está endurecendo seu coração para Deus. Você tem que escutar a verdade, mas viver a verdade. O pastor está falando para mim. Toda vez que eu fui na igreja, que o pastor pregou para mim, que alguém pregou, eu sei que era para mim, eu sei que aquela carapuça era para mim, eu tenho que amarrar ela e me converter. Deus falou comigo. Mas é porque o fulano de tal sabia, não importa. Deus quer que eu mude. Não adianta você gritar, pular, sapatear, dançar no espírito, né? Mas lá fora, você não vigia a língua, não? Sua vida fora da igreja, você está negando aquilo que você escuta. O céu não se impressiona com isso, não, irmãos. Com a aparência, você já leu o Salmo 101? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em retidão, esse me servirá, diz a Bíblia, no Salmo 101. O cristão, ele tem dever a cumprir. E um deles está, um versículo que tem 3 palavras apenas: orai sem cessar. É dever do cristão estar orando. Tem uma vida de oração. Sabe por que a igreja está em crise hoje? Porque o povo não está orando. Tem acontecido isso e aquilo no meio da igreja. Recentemente na cidade foi notícia ruim no estado de Goiás, por causa de notícia ruim dentro da igreja. Alguém não vigiou. Falta de quê? Não vou falar o que é para fazer propaganda para o diabo, eu não faço. Falta de oração e comunhão com Deus. Tem crente que mexe mais no celular dentro da igreja que na Bíblia. Misericórdia, irmãos. Tem aquele irmão que mexe com as Bíblias, como os irmãos que ajudam aqui, vai, está fotografando, filmando, tudo bem. Mas aqueles que não, conversa mais com as pessoas do que com Deus. Tem crente que o pastor está pregando e está conversando. Sabe tudo da vida de todo mundo, mas não sabe entrar no secreto, lá Mateus 6,7, fechar a porta e falar com Deus. Crente sem oração, ele é presa fácil do diabo. Sem oração a carne domina. Sem oração a fé esfria. Não esfria? Esfria. A mente enfraquece. Lê a Bíblia. Quando a pessoa ora pouco, lê a Bíblia, é um sacrifício. Começa a ler, dá sono. Quem não ora, irmãos, ele vai perder o discernimento. Porque a Bíblia diz: não vos preocupeis com o que você vai falar, que naquela hora vai ser dado o que você tem que falar. Mas a gente tem comunhão com Deus. Você não ora, não busca, não lê a Bíblia, tem que se preocupar mesmo. A autoridade sua vai acabando. Não é não? Sabe qual é o cristão que está de pé? Aquele que permanece de joelho em secreto. Ele está de pé, porque em secreto ele permanece de joelho. Irmão, porque crente sem oração, ele sempre vai ser uma presa fácil do diabo. Como é que está a sua vida de oração? Como é que você está cumprindo os seus deveres? Cristão, irmãos, tem o dever de ser fiel.
Ato 2. Além disso, requer-se que dos despenseiros, que cada um se ache fiel. Fidelidade, irmãos, não é emoção. Quando você vem do retiro, do congresso, do evento, né? Aquele pregador maravilhoso, todo mundo falando em língua, cheio da graça, não, fidelidade é isso não. Fidelidade é constância no secreto. Não tem ninguém no culto, mas eu estou lá orando, buscando. Ninguém está vendo, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, estou estudando. É vir ao culto quando você está bem, vir ao culto quando você está mal, quando você está ruim, quando está com as costas doendo, quando está com a cabeça doendo, você vem para a igreja orar e buscar o Senhor, porque Ele vai te curar. É obedecer quando a coisa está difícil. Quando assim já subiu no altar, fala, meu Deus, hoje não dá conta, o Senhor já subiu assim? Muitas vezes, já. Mas foi o culto melhor, não foi? Porque Deus é Deus. É quando dói, é quando, meu Deus, eu vou desistir. Fala, não vou. Eu sou teimoso, eu não desisto. Deus não procura gente que está disponível só no momento. Bons, não é empolgação não, irmão. Deus procura, é no momento da luta, é na fornalha da aflição que Deus quer te ver, se você é fiel ou não. Tem gente que começa bem e termina mal, isso é ruim. Promete e não cumpre. Eclesiastes 5, melhor que não vote do que você votar e não cumprir. Tem gente que está empolgando, ele empolga muito rápido. Mas ele esfria de uma vez, está que nem aquela parábola do semeador. A semente caiu à beira do caminho onde a terra era pouca, não é? Não tem um local lá que caiu com terra, onde o solo era raso, ela cresceu rápido. Mas não tinha profundidade na raiz, deu o sol, ela queimou e murchou. Você não pode se empolgar, você tem que ter raízes. Porque diz a ciência diz que na época da seca é que a raiz da árvore vai mais afundando, porque ela vai procurando água longe. Talvez você nunca viu isso, mas quem já cavou um poço ou um buraco perto da onde tem árvore, 10, 15 metros de distância, quando você começou a cavar, você viu a ponta da raiz. Lembra assim? Por quê? Ela foi caçando água. As suas raízes se aprofundam na época da dificuldade. Então não termine mal. O cristão tem o dever de abandonar aquela vida adulta. Não pode ser aquele cristão que é bipolar. Na igreja não tem cristão bipolar. Bipolaridade é uma patologia que é doente, que o médico, que o psiquiatra vai tratar, porque a pessoa, se ela não for medicada, quem tem transtorno bipolar, na mesma hora que ele está bem, ele está mal, ele está falando coisa boa, começa a falar besteira, é porque está com problema. Crente não pode ser bipolar. Lucas 6, 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque eu há de amar um e odiar o outro. Não dá para servir a dois senhores, não. Não existe cristianismo com o seu coração dividido. Sabe por que tem muita gente que não se casa? Porque não tem medo de não dar conta de ser fiel a apenas uma pessoa, a uma mulher ou a um marido. É por isso que o mundo está indo de ponta cabeça. Tem até trisal agora, misericórdia, né? Ser santo, irmãos, no culto e não em casa, é um perigo. Não dá para você ser santo na igreja, falar bonitinho na igreja, em casa ser um demônio. Tem gente que já sai da igreja reclamando. Eu já vi gente reclamando na porta da igreja. Irmãos, enquanto você não parar de reclamar, a sua vida não vai mudar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Irmão, não me interessa o que você está passando.
Isso é Bíblia, a palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ser espiritual em todo canto é o que Deus está querendo. Não deixe que um pecado escondido te tire da presença de Deus. Porque, olha, eu estava lendo aqui Hebreus 4,13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daqueles que haviam de prestar contas. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Deus sabe tudo, vê tudo. Eu já contei aquela historinha que o pastor Francisco Antônio pregou aqui em 95. E tinha um amigo lá em Mossoró, que era muito bacana. Um dia ele foi visitar a cidade, e lá tinha uma jovem, que recém-casada, que era casada, ele se separou, uma jovem muito bonita. E aquele rapaz achou que porque ela tinha sido casada em algumas áreas ia ser mais fácil. Eles não entenderam, né? E eles estavam na praia, vocês conversando, e aquela moça falou com ela assim: você me provar um só lugar nessa praia, nessa mata, em cada pedra, que Deus não está vendo, eu faço o que você quiser. Rapaz baixou a cabeça. A palavra entrou no coração da moça, da jovem. Então Deus está em todo lugar. Ninguém está vendo, mas o Senhor está. É mudança de vida. Você precisa de um quebrantamento, de uma limpeza espiritual na sua mente, no seu coração, na sua alma. Nós vamos participar da ceia no domingo. Em 1 Coríntios 11 está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois do exame de consciência, coma desse pão e beba desse cálice. Você vai examinar. Mas não é para você parar e não participar. Você vai examinar se eu sei que na minha vida está errado. A partir de hoje eu me perdoo, na força, nunca mais vou cometer esse pecado, fazer esse erro, cometer. Às vezes nem pecado é uma falha. Tem coisa que a gente falha, mas não é pecado. Mas tem coisa que não é bom. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Tem coisa que não convém para a gente. Você vai fazer um exame de consciência. Porque o cristão tem dever de amar e de perdoar. Perdoar o próximo, perdoar a si mesmo. Colossenses 3,3: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, perdoa também. Amém. Não adianta querer, irmãos, você que Deus te abençoe aqui no altar, querer o fogo do altar, se você não está disposto a abrir o coração e deixar o ódio embora. Tem gente, irmãos, que faz isso aqui. Canta, louva, mas não fala com determinados irmãos. É não? Prega, ensina, mas vive na contenda. Irmão, se converta. Tira a mágoa do seu coração. Tira a mágoa da sua vida. Perdoa sua esposa, seu marido, seus filhos. Sei lá o que você está vivendo. Eu tenho coisas que eu tenho que mudar. Tem muita, tem um monte. O dia que eu estiver pronto, Jesus me leva. Enoque era tão santo que para ele não ver a morte, Deus tomou para si. O mesmo aconteceu com Elias, acredito eu. Então, nós temos que melhorar e melhorar muito. Deus não recebe culto de um coração contaminado e sem perdão. Cristão maduro perdoa, abençoa, né? Porque o cristão, ele tem o dever de vigiar. E Jesus está voltando, não está? Olha só, Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Qual que é o maior dever da igreja hoje? Está pronto. Vigiar e orar. Qual que é o nosso problema? O pecado está sendo normalizado. A verdade está sendo rejeitada. Tudo agora é permitido. Pode viver do jeito que você
Mas se você quer ir para o céu, ou se você nasceu de novo, 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Aquilo que prejudica seu lar, sua família, seus filhos e a sua fé, você vai rejeitar. Não é porque você é melhor, é porque agora você escolheu um novo caminho. Deus te escolheu. E Ele tem algo melhor para você. Que a Bíblia diz que bens não é dos pais, mas esposa fiel é Deus quem dá. Então, se você quer ser abençoado um dia, ter uma família maravilhosa, fica fiel, porque Deus é fiel. Então eu preciso negar, não posso aceitar que a verdade está sendo rejeitada. A santidade está sendo ridicularizada, irmãos. Santidade está sendo ridicularizada hoje em dia. Estão querendo proibir tudo. Estão querendo proibir tudo. Fizeram uma lei no Congresso agora que passou pelo Senado, só aprovado na Câmara, misericórdia. Que as mulheres estão com essa lei, praticamente vai proibir qualquer empresário decente, consciente, de contratar uma mulher para trabalhar. E nos Estados Unidos aconteceu isso. Segundo a repórter que eu falei. Tudo que falar, se a mulher interpretar como misoginia, como alguma crítica à mulher, ela pode ser cadeia do padrão, sem prova nenhuma. Isso não é bom para as mulheres, não, irmão. Então nós temos que, a verdade está sendo jogada no lixo. Jesus está voltando, irmão. Você vai buscar um pouco preparado. Estava lendo aqui a mensagem que eu vou ministrar no próximo domingo. Isofonias 3, mas deixarei no meu de ti o povo manso e humilde, mas que tem, assim. Tem crente, irmãos, muito preocupado com as roupas, com a aparência, com o status, né? Tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Qual que é o dever do cristão hoje? Não podemos desprezar a palavra de Deus. Cristão sem renúncia, irmãos, não é cristão. Quando Cristo falou, quer ser meu discípulo? Quero. Pega a sua cruz e me siga. Não joga seus problemas fora. A cruz é o problema. A cruz é a dificuldade. Pega a sua cruz e me siga. Siga Jesus com todos os seus problemas. Cristo diz: aprendei de mim, sou manso e humilde, achando descanso para a vossa alma. É para a sua alma que é o descanso. Cristo não falou descanso para o seu corpo. Falou em Mateus 11. Descanso é para a alma. No corpo a gente padece, mas a alma tem que ter descanso por um certo tempo. Culto sem santidade é só barulho. Louvor sem obediência é só aparência de um cantor bonito cantando. Eu não quero um cantor bonito cantando aqui. Eu quero alguém que tenha compromisso com Deus. Você pode até errar, pode até falhar, mas se ele estiver cheio da graça de Deus, o fogo de Deus vai cair sobre a vida das pessoas. Se eu estiver em comunhão com Deus. João Wesley falou assim: mais importante que o sermão é a vida de oração do pregador. Amém? Deus não chamou a igreja para se adaptar ao mundo, mas para que o mundo seja confrontado por ela. Vocês vão passar, nós vamos passar muita dificuldade ainda. Tem pastores, por enquanto aqui nós temos um banheiro só, né? Não concluímos ainda a reforma. Mas tem pastor aí que tem diácono, pastor que estão sendo processados porque não permitiu que determinada pessoa entre no banheiro feminino. Está ficando difícil de pregar, de defender, mas não importa, defenda o que é certo. Como o Ratinho falou, meu pai me ensinou uma coisa: meu filho, o certo não dá certo, o errado não dá certo, o certo nunca dá errado. Certo é certo, errado é errado. O errado nunca dá certo, o certo nunca dá errado. O altar, irmãos, pode enganar os homens, mas nunca vai enganar Deus.
Se o pregador, se aquela pessoa que está no altar não tem compromisso com Deus, fica tranquilo. Deus é Deus. Hoje o Espírito Santo está chamando eu e você para o arrependimento, para voltar a nossa vida para o altar, para a vigilância, para a fidelidade, para a oração. Se você quiser continuar salvo, quer continuar fiel, quer continuar na presença de Deus na sua vida, você precisa chegar até no altar. O dever do cristão não é viver de aparência, não, irmãos. É viver na verdade. E a gente sabe que a verdade dói. Não dói? A verdade dói, mas ela transforma. Deus quer olhar para a sua vida. E como eu gostaria que Ele falasse de mim e de você, o que Ele falou para Satanás a respeito de Jó. Tens visto o meu servo Jó? Homem justo, íntegro e fiel, que se desvia do mal? Satanás falou: tenho. Também tu cercaste ele de bênção, de filho e família. O diabo tentou contra a vida de Jó. Como Deus conhecia aquele homem, sabia que ele ia dizer não, Deus deixou que Satanás perseguisse aquele homem, tirasse a sua família, tirasse a sua saúde, tirasse os seus bens. Mas Deus falou: a sua vida você não pode tocar, porque na sua vida, irmãos, o diabo só toca com autorização de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, sua vida pertence a Ele. Enquanto você é fiel, claro, né? Jó permaneceu fiel e o diabo não pôde fazer nada, porque Deus estava provando para Satanás: o homem consegue ser fiel mesmo diante de todos os problemas, porque ele tem compromisso e dever. E quando ele é fiel, Deus é fiel. Vamos ficar em pé. Amém? Glória a Deus. Seja fiel, porque Deus é fiel.